Prezadíssimo telespectadores, como a conversa estava muito boa, nós vamos continuar aqui com o segundo bloco, talvez não ligado imediato, mas no segundo bloco, nosso querido senador Aloysio Nunes, que falava da maioridade penal. E aproveitando, convidar todos para participar do facebook.com/canal democrático, em que essa entrevistas e todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa Mídia Cidadã estarão presentes aí para o seu comentário, para a sua opinião e até para as perguntas que forem pertinentes aos parlamentares. Eu até gostaria depois de receber um feedback de sua opinião dos nossos espectadores. O senhor receberá. Faz com toda alegria, senador. Senador, só mais uma vez aqui lembrando e agradecendo a sua presença, que enobrece a nossa luta pelos canais públicos, que são as TVs comunitárias, TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, todo o pessoal da CESP, da Associação Paulista de Imprensa e todos nós que militamos nas TVs públicas sob a batuta e o comando do nosso presidente Fernando Mauro Treza, que agora, para poder ir para Campos do Jordão, tem deixado eu fazer o seu programa, que é legítimo, é justo, um homem da sua envergadura moral e das suas qualidades. Mas eu quero dizer, dar um depoimento em prol do Fernando Mauro, é que ele já foi em Brasília e vai muitas vezes a Brasília, defendendo exatamente a radiodifusão pública e comunitária. Já o recebi no meu gabinete mais de uma vez. E o senador sempre lá de portas abertas para a nossa causa pública. Eu gostaria, inclusive, de deixar registrado aqui, agradecer de público as portas abertas do Senado, na pessoa do senador Aloysio Nunes, porque nós temos agora alguns projetos de lei que são realmente importantes, que vão passar certamente no Senado, depois que saírem da Câmara dos Deputados, e lá nós vamos mais uma vez pedir o seu apoio para a aprovação dos projetos de lei que são importantes para os canais comunitários. A TV pública, senador, se o senhor me permitir, se o senhor não me permitir, é a tão sonhada democratização da mídia, que tantos partidos lutam e falam há tanto tempo. Eu sei disso. O senhor tem ideia? Na nossa grade aqui de São Paulo, são 120 programas. É a maior grade da América Latina. É verdade. É a possibilidade de entidades como a Polícia Civil, Polícia Militar, Associação dos Oficiais de Justiça, Associação dos Policiais Militares Deficientes da Polícia Militar. E é uma tendência mundial isso, aliás. É uma coisa que... É a regionalização que o senhor fala. É a regionalização. Olha, eu me lembro, voto distrital. na minha cidade natal, São José do Rio Preto, me lembro quando se conseguiu a TV Cidade, acho que é a TV Cidade. TV Cidade, canal 16 lá. Canal 16. Um abraço para o Fábio Renato. Fábio Renato, que é o responsável hoje, né? Eu me lembro disso, quando o prefeito lá era o Liberato na época. Foi candidato a vereador pelo PSDB uma época. E minha mulher, a Gisele, a jornalista também, e ela fez tese de mestrado e agora doutoramento sobre a rádio comunitária. Ah, genial. Entendeu? Que tem a educativa, tem a cultural, né, Fernando? Agora ela está estudando a mudança do perfil, da programação, do tipo de profissional exigido pela rádio comunitária que atua na web. Ah, olha entendeu? Aí. É web rádio. Foi a tese do doutoramento dela. Espetacular. Senador, deixa eu aproveitar um tema super importante que eu particularmente... Desculpe, não, já estamos falando de comunicação, eu quero aproveitar e pedir a opinião do senador a respeito... Eu vou te dar essa liberdade porque o programa ainda é seu. Por favor. Favor. Muito obrigado. Não, e aqui também me dá mais liberdade para poder fazer as devidas intervenções. Tá certo, é mais mediador do que eu, né? Pois não. Senador, quando se fala em democratização da mídia, democratização da comunicação, é muito difícil você falar sobre esse tema quando você não fala da democratização dos recursos. O maior anunciante do país não é as Casas Bahia. O maior anunciante é o Estado, seja através dos municípios, dos estados e da União, que gastam publicidade, enfim, com os veículos de comunicação. E hoje nós temos um debate muito importante na SECOM, dos governos aqui, do governo do Estado, como no governo federal, para se debater a importância do Estado patrocinar programas, patrocinar emissoras de televisão comunitária. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do tema. Olha, eu sou favorável, porque exatamente vai na linha da democratização. É claro que isso tem que estar sujeito a determinados critérios, porque você não pode simplesmente colocar o dinheiro público em qualquer, mas tem que ter um mínimo de audiência, enfim, tem que examinar a programação. Mas eu sou muito favorável a isso. Olha, o governo federal, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo um levantamento agora, quando estava discutindo o recurso para a saúde, o governo federal, o atual governo da presidente Dilma, até agora já gastou em publicidade, sabe quanto? 16 bilhões de reais. Bilhões.
Em 3 anos de governo. Meio orçamento. Não, é mais ou menos, é um pouco abaixo do Bolsa Família. Bolsa Família é 19. Para publicidade foram 16 bilhões. É o Bolsa Mídia, para os donos da mídia. Não deixa de ser uma bolsa. E para as TVs públicas, nada, né? Pois é. Então, é uma grande discussão que nós temos enfrentado na SECOM, aqui também no governo do Estado de São Paulo. Aqui, no caso, o secretário, que é o secretário Edson Aparecido, já se mostrou absolutamente favorável. Mas já tem está projeto do tema. tramitando no Senado? Não é nem projeto de lei, não é É uma projeto de coisa lei. administrativa. É vontade política, é administrativa. O secretário de comunicação, autorizado pelo governador, o secretário de governo, fala, vamos fazer publicidade pequena. Porque aqui nós aprendemos a fazer mais com menos. E você faz publicidade institucional. Pra É você dizer, institucional. o governo é bacana, o governo... Não, atravesse na faixa, economiza. Exatamente. Na realidade, isso já está aprovado em lei, que é a lei do SEAC, que é a lei que regulamenta a TV por assinatura, a internet, que diz textualmente que as TVs comunitárias já podem fazer publicidade institucional, ou seja, a publicidade dos governos, e os governos ficam pensando se devem fazer ou não. Por isso a sua opinião é muito importante. Eu vou conversar com o secretário Edson Aparecido e com o secretário de comunicação aqui, o Márcio White. Bem, obrigado. Como o tema é como gastar o dinheiro público, né? Fazer uma outra pergunta, né? Sou mais de economizar o dinheiro público. Ou investir, né? Ou investir. Que interessante, o senador foi ministro na era FHC, o senhor falou das agências reguladoras, né? E agora o senhor discute no Senado o novo marco das ONGs, quer dizer, criar parâmetros para as ONGs, como as ONGs vão gastar o dinheiro público, né? Quer dizer, tornando aí meio parecido ou análogo os princípios de administração para as ONGs, né? O senhor acha que está tendo teve um primeiro impulso das ONGs serem um braço auxiliar dos governos e agora perdeu a mão, quer dizer, estão gastando dinheiro errado público? E é uma organização não governamental, mas com dinheiro do governo. Então tem que mudar, para começar a mudar o nome. Não sou contra, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Mas se é uma organização não governamental, ela tem que ter pelo menos independência as suas ações perante ao governo. Agora, se é uma organização não governamental, mas com dinheiro do governo, acho que perde um pouco... Sim, mas acontece, Walter, o seguinte, que você tem muitas organizações não governamentais que desenvolvem ações de interesse público. Sim, importantíssimo. O Estado não chega. Onde o Estado não chega, onde o Estado chega mal. Perfeito. Chega mal. Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, nós temos a experiência das organizações sociais Foi muito bem. que gerem equipamentos de saúde. Isso desde o tempo do Mário Covas. Hospitais aqui na região E metropolitana. funciona bem, né? E São as irmãs, que são todos os outros grupos. São as é irmãs verdade. Marcelinas, lá na Zona Leste, a Fundação Faculdade de Medicina, uma fundação beneficente do Albert Einstein. Eu não sou contra o repasse, aliás, eu sou a favor. Sim, eu acho que o terceiro setor mas é muito melhor do que a administração direta para fazer as coisas. Não tenho a menor dúvida. Estou falando o seguinte, que o nome ONG, claro, pode ser. Tinha que ser alguma outra coisa. Paragovernamental, talvez. Né? São nome, públicas, mas não são governamentais. Isso, porque ela desenvolve uma atividade pública. E muitas vezes uma atividade em que a pessoa se dedica àquilo. É impressionante. Apaixonadamente. Eu sei disso, é muito bonito. Da sua própria vida particular. Entendeu? É verdade. Agora, o que aconteceu é o seguinte. Alguns anos atrás, começaram a surgir denúncias e comprovadas de malandragem em organizações sociais que apresentavam projetos mal feitos, não prestavam conta, eram organizações que eram dirigidas por parentes de políticos. Olha, eu tenho a minha ONG, o vereador fulano, deputado, né? Fulano, tinha dono, a mãe do cara era a diretora, se ele passava a verba para lá. Agora mesmo, recentemente, no Ministério do Trabalho, se constatou organizações sociais que davam cursos fajutos, cursos de formação profissional, que não ensinavam ninguém, nem existiam. Ou seja, recebia do governo e não prestava federal, serviço. Olha, está aqui R$1 milhão para você formar 5 mil alunos. Bom, não formava ninguém e o dinheiro ia empurrado, é isso? Exatamente. Aí criou-se uma comissão parlamentar de inquérito para as ONGs. Comissão que trabalhou muito, mas não chegou, não teve a conclusão de um relatório votado. Mas ela começou com uma ótica punitiva, punir os desvios, e acabou tendo apresentando uma solução positiva, que é uma lei, um projeto de lei que cria mecanismos que tornam mais segura a aplicação do dinheiro,
Cria um modelo. Um modelo. Quer dizer, mais, digamos, transparente o critério de escolha dos projetos que vão ser financiados, em vez de financiar isso pode ser político, a ONG dos Zé Rubens. Eu lanço, a prefeitura ou o Estado faz um chamamento, vê quem apresenta o melhor projeto. Certo. Né? Critérios de prestação de contas durante a execução do convênio. Né? Enfim, regras. Até porque no Brasil todos os verbos ligados à corrupção estão sempre no passado, né? Exatamente. Roubaram, superfaturaram. O que acontece é que esse projeto foi feito com a participação da Associação Brasileira das ONGs, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União. Muito bacana. Foi muito legal. Só que não foi votado a comissão. Eu, quando cheguei no Senado, eu fui pesquisar, peguei esse projeto, falei, pô, pai, isso aqui é uma joia que precisa ser trabalhada. Exatamente. Aí eu atualizei, enfim, e apresentei o projeto, que está tramitando agora, já passou por 2 comissões do Senado. Existe motivação. Acho que as ONGs sérias, então, principalmente, querem isso para ontem. Querem isso. É porque é difícil. Porque dá mais segurança. Porque macula, né? Exatamente. Uma ONG faz uma bobagem Exatamente. qualquer, um desvio Olha, qualquer. há um empenho macula, enorme, vira. enorme. Inclusive o próprio governo hoje está apoiando, trouxe sugestões. E o senhor existe, acho que no Legislativo há um ânimo de aprovar isso aí. Total, no Senado já está... Ficou um certo tempo recebendo sugestões na internet, fizemos várias audiências públicas pelo sistema de consulta pela internet que nós temos no Senado. Quer dizer, é um Ficou portal da redondo. transparência das entidades Exatamente. não governamentais que receberem dinheiro público. E o próprio governo Fica mais federal confortável, lógico. apoiou o projeto. Claro. Apoiou o projeto. A ONG séria ganha, a população ganha, o erário ganha, todo mundo ganha. Agora, isso é muito parecido com aquele projeto de lei que foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, que fala sobre as entidades esportivas, né? Que surgiu de uma CPI do futebol. Isso, que dizia o seguinte, as entidades, por exemplo, a Federação Brasileira de Basquete, a Federação Brasileira de Vôlei, elas recebem dinheiro público, não recebem? Sim. Recebem. Então, elas têm que ter uma gestão, uma governança corporativa melhor para dizer o seguinte, não pode aquele sujeito ser o presidente da instituição, da Federação de Vôlei ou de Basquete, a vida toda. A vida toda. Ele pode ficar assim, 4 anos, podendo se reeleger mais uma vez, ponto. Mas foi aprovado no Senado Então, também. são as Agora vai regras. virar lei, Então, que são as, mas que são, tem que não, só um minutinho, tem que são as cortar a regras- aparentada também, minutinho, né? Que são as regras, vamos chamar assim, para você dar um pouco mais de governança corporativa, até porque essas instituições recebem dinheiro público. E eu estava num debate com o presidente da Ancine, junto com o Roberto Santiago, que é deputado federal, é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das TVs Comunitárias, e o presidente da Ancine, quando nós falávamos sobre recursos para as TVs comunitárias dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é previsto na lei, ele dizia o seguinte para mim, Fernando, mas nós não podemos dar dinheiro para as TVs comunitárias porque a gente sabe que muitas delas a gente acha que tem donos. Por exemplo, o sujeito é o presidente lá durante 10 anos, 20 anos ou coisa parecida. Falei, calma, 20 anos não, porque nem tem 20 anos a TV comunitária no Brasil. Mas tudo bem, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, como é que nós podemos... nós precisamos que as TVs tenham uma regra exatamente disso, de governança corporativa. 4 anos de mandato, com no máximo mais uma reeleição e tal. Aí eu falei o seguinte, presidente, com todo respeito, nós não recebemos nada de dinheiro público, o senhor quer colocar regra. Se o senhor mandar o dinheiro, vamos colocar regra, eu sou o primeiro a ser a favor, eu sou o presidente da Associação Estadual das TVs Comunitárias, eu sou o tesoureiro da Associação Nacional, já fui presidente nacional, e com o maior prazer a gente fala, vamos seguir as regras porque nós vamos ter dinheiro público. Legal. Nós não temos dinheiro público nenhum, sujeito, quase que eu perguntei para ele, falei assim, como é que funciona no seu partido? Né? Lá não tem dono? Porque a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, ou o partido é o mesmo presidente há 20 anos e lá o senhor não está reclamando que tem fundo partidário. Então, acho que esse debate é importante para a sociedade. Vamos balizar. Quer dizer, a ONG vai ter que ter regra e tudo mais, a TV comunitária vai ter que ter regra, não tem problema nenhum. Mas tem que ter dinheiro, né? O que não pode exigir regra não tem dinheiro. Eu achei demais, né? Eu achei sensacional, você né? numa atividade particular, o governo não tem que se meter em atividade particular. Aliás, o governo se mete muito na vida particular do cidadão, né? Indevidamente. A gente fala que isso depende de governo municipal, estadual e federal, é que o cidadão vota e depois imediatamente ele é punido. Ou com multa, ou com cassação de alvará. A coisa mais difícil hoje do brasileiro, ser brasileiro não é para amador. Você abrir uma empresa, fechar uma empresa, pagar imposto, é uma coisa liquidado, terrível. né? E hoje até, inclusive, um colega nosso estava contando
que está indo bem, a empresinha tal, de repente, uma ação trabalhista de 40 mil. Aí está indo bem, não sei o quê, aí o alvará não foi renovado, fecharam não sei o quê e multaram. Então, a dificuldade da pessoa empreender no Brasil, ele é um inimigo do Estado, é que nem quem tem carro, né? Só perde carteira de motorista no Brasil quem não põe os pontos no nome de morto. Exato. Essa é a verdade. É um desafio. Quantos amigos nossos vão começar? Eu, o Zé Rubens, o Fernando. Todo mundo perdeu a carta. Eu somos não. nem- Não, porque o meu tem nome da empresa, não vai para esse ponto. Ah, o senhor não. O Fernando foi mais sábio do que nós, tá vendo, Zé É Rubens? verdade. Mas eu quero aproveitar Eu o não, seguinte. porque minha mulher não me deixa dirigir. Não deixa dirigir, Ah, bom, ainda então- bem. Ela acha que eu sou Ainda bem. barbeiro. Eu sou excelente. Ainda Não, bem. você não vai dirigir. Ainda bem que a doutora Isso, Gisele está vindo de aqui uma para mulher, cuidar né? do Senado. Não, vida de uma mulher, isso é uma pérola, né? Ela quer que o senhor continue vivo e com saúde e não cause nenhum assim para Saúde poder... da família A dela. saúde da família, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor que muito me animou. O senhor tem a mesma opinião que o senhor acha que 5.565 municípios no Brasil já está bom, não precisa de mais, é isso? Não precisa mais. Não precisa mais. Não. Olha, A você está se... Constituição de 88 já não tinha proibido a emancipação de novas cidades? O que aconteceu é o seguinte, havia, não, era a emancipação, a criação do município era a competência das assembleias legislativas. Certo. Né? Aí começou a farra, o abuso, criar municípios só para eleger um deputado estadual aqui ou ali, enfim, coisas, municípios sem viabilidade. Alguns com viabilidade, Sim, outros então, sem. tudo bem. Bom, aí houve uma mudança na Constituição, isso no tempo do Fernando Henrique, para coibir esses abusos. A Constituição passou a exigir uma lei complementar federal para regras que os estados deveriam seguir para a criação de municípios. Certo. Essa lei não existia. E com isso a criação dos municípios ficou travada, Ah, foi isso então. entendeu? Ficou Certo, congelada. Certo. Essa regra, essa lei complementar acabou de ser aprovada agora no Senado. Contra o meu voto. Contra o meu voto, não porque eu seja, em tese, contra a emancipação de um distrito, É que, isso, o que é Senado viável e é- tal, mas porque eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, em que o fundo de amparo aos municípios, O FPM. FPM, mal dá para Despesas socorrer básicas, os municípios verdade. a terem as suas E os despesas municípios não básicas. vivem da sua receita. Você vai criar Você não mais muda, não. municípios. Criar mais municípios significa que você tem mais, Mais prefeitos, prefeitos, mais é vereadores, isso, mais é estrutura isso. administrativa. É mais gasto público em manutenção de governo. Mais Que nem o gasto caso do Pará, né? Tapajós, lembra que... Lembro, eu fui contra, Estado. eu Fez muito me bati bem. contra, mas acabou sendo aprovado, fizeram lá um plebiscito, E foi não- um desperdício de dinheiro, uma bobagem, e o Estado... Eu parece até que vai ter acho vida. que com Então, um CNPJ, vamos tratar como um CNPJ novo, uma administração local, num local mais distante, o recurso realmente chega. Só que é o seguinte, é prefeito, é câmara, é vereador, é assessorzinho, é Secretário. carguinho, É é carro, não sei imposto, o quê. é carro, é motorista, é água, é cafezinho, é luz. Quer dizer, todo o dinheirinho que ia para essa ponta já está liquidado. E aí, o FPM, que não faz frente às despesas, porque o FPM, empata o município. o FPM fica do mesmo tamanho. Fica do mesmo tamanho. Você cria mais municípios, você cria mais, aumenta a receita. mais bocas para alimentar. E essa votação, o objetivo era criar mais 183 municípios espalhados no Brasil. Essa votação aqui é criar essa regra, essa lei complementar que permitirá a criação de pelo menos mais 178 municípios no Brasil. A lei em si é uma lei bem feita, ela não é má, a lei, ela é rigorosa, Sim, ela não é... sim. Mas eu acho que não é hora. Nós estamos vivendo um momento de crise, dificuldade enorme financeira, a carga tributária já está muito pesada, o Estado, os governos já consomem muito daquilo que arrecadam e não dão o serviço adequado. Então não é hora para mexer com isso. Empata, né? Hoje a maioria das cidades empata, né? É o que ela recebe, mas para conseguir asfaltar uma rua precisa de uma emenda parlamentar. Ô, Walter, aqui no estado pra de São conseguir Paulo, qualquer coisa. no estado de São Paulo, são centenas de municípios, algumas, que não conseguirão pagar o 13º salário. Essa é a São Paulo. situação. São Entendeu? Paulo. Você imagina... Então, O estado de São Paulo, Então, você essa imagina situação. interior Por quê? da Porque, Paraíba. porque o governo federal vem dando, com aval do Congresso e contra o meu voto, isenções de tributos que deveriam, em parte, ser dirigidos aos fundos de amparo aos estados e aos municípios. Então, o governo dá isenção de tributos, como IPI, Imposto de Renda,
de impostos que não lhe pertencem, mas não lhe pertencem inteiramente, mas pertencem em parte aos estados e O municípios. senhor votou contra, né? Foi estipulado mais ou menos quanto custaria? Não, esse nem aqui é o chegou, problema. né? Eu Não procurei tem saber no quanto escuro. é mais ou menos. Não é muita coisa. Sim, mas quanto? Você pode... Agora, é difícil. Nós tivemos 6 votos só contra. 6 votos contra? Olha. É mesmo? A oposição traiu o movimento? Pois é. Senador, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu, na minha bancada, houve divergências lá entre os senadores. Eu até respeito as razões. Veja, eu não tenho... evidentemente. Eu chego lá um senador do Paraná, eu tenho lá um município que fica 300 Muito quilômetros longe, da no Acre, que precisa de canoa e não sei o quê. Enfim. Não, sem dúvida. Mas não teve jeito. Senador, eu queria fazer uma pergunta no que diz respeito à infraestrutura do Brasil, quando o governo FHC veio com a questão das privatizações. O governo federal era contra, o governo federal de hoje, na época era oposição, o PT era contra, não, mas como é que vai privatizar isso, aquilo outro? E agora os aeroportos aí estão sendo privatizados, você tem os portos sendo privatizados e tudo mais. Eu lhe pergunto, o que mudou, né, nessa política nacional no que diz respeito a essa questão da privatização? Olha, eu acho que o governo atual chegou à conclusão de que não dá mais. Quer dizer, que você tem setores da economia brasileira que precisam, que estão carentes de recursos, né? E que os recursos públicos não são suficientes. Hoje a margem de manobra do orçamento para investimento é mínima. Né? E setores que poderiam, mediante uma remuneração adequada de tarifa, atrair capitais privados. Então, aquele grande reformador da China, o Deng Xiaoping, ele diz o seguinte, olha, pouco me importa se o gato é branco ou se o gato é preto. O que me importa é que ele casse ratos. Não é? Boa. Não é isso? É boa. Então, quer dizer, só que se perdeu um tempo enorme. Os aeroportos, por exemplo. Os aeroportos. Ontem vim de Brasília para São Paulo. Está em obras o aeroporto, vai ficar muito bonito, mas nós perdemos 10 anos. Congonhas é um horror. Podia As estar pronto. estradas. Agora, o problema, sabe o que é? É que o governo atual faz essas concessões, mas de tanta má vontade que acaba fazendo mal feito. Nós já tivemos algumas concessões feitas ainda no governo Lula, quando a presidente Dilma era chefe da Casa Civil. Uma delas aqui em São Paulo. Por exemplo, a BR... Estradas, né? A BR que vai a 116, que vai para o sul. Né? Entre São Paulo e Curitiba, ali antes do Vale do Ribeira, tem a famosa Serra do Cafezal, 40 quilômetros. Não conseguem duplicar. Estava previsto para esse ano, agora foi para 2017, porque foram concessões mal feitas, sem o estudo adequado, né? Ou não faz o estudo dos projetos técnicos adequados para enfrentar os problemas ambientais. Era para dizer que, que o pedágio do governo federal é mais barato que o do governo estadual. Aí sabe o que eles fazem? Fazem o seguinte, eles superestimam o tráfego. Né? A estimativa de tráfego é superestimada. Para poder, então, o empresário pegar a tarifa oferecer a tarifa mais barata. Só que na prática isso não acontece, na prática a tarifa. Sim. E aí alguém paga o preço, ou pela infraestrutura ou pelo bolso. Exatamente, ou ele entrega a concessão, ou não consegue fazer aquilo que está combinado. Ou barato sai caro. Barato sai caro. Senador, nós estamos chegando já ao final aí desse segundo bloco do programa. Eu quero primeiro as suas considerações finais. Finais? Eu quero continuar. Aqui, foi um prazer estar aqui está sempre aberto. Obrigado. Vindo para São Paulo. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Que bacana. Muito obrigado com vocês, com todos os espectadores. Uma experiência muito boa. Um bate-papo com pessoas inteligentes. Obrigado. Que puxam pela minha burrice. Imagina. E só rapidamente, o que o senhor mais gostou no Senado e o que o senhor menos gostou no Senado, no sentido público da palavra? Olha, eu sou um parlamentar por natureza. Eu gosto da vida parlamentar. Gosto. Eu ia dizer que você é como Max Weber dizia, político por vocação. Eu tenho vocação para ação parlamentar. Eu me dedico. O senhor foi de executivo diversas vezes. Vou dar aqui um depoimento. Por favor. Esses tempos agora, muitas vezes eu vou ao Senado porque o Paulo Miranda, que é o presidente nacional das TVs comunitárias, é assessor do Cristóvão Buarque. Então, muitas vezes eu estou ali no cafezinho e tal, não sei o quê. E diversas vezes eu
acompanho ali o Senado, tal, e vejo lá trabalhando, quando só tem 10, o Aloysio está lá. Se tiver 5, o Aloysio está lá. E aí o Paulo Miranda me fala o seguinte, me surpreendeu esse senador, hein? Porque né, ele não é do PSDB, né? Me surpreendeu esse senador. Ele é do PSDB, mas ele trabalha, hein? Esse é o cara que mais trabalha aqui. Você, às vezes até mais que o meu chefe. Então é verdade. Isso. Geral, o pessoal trabalha. Eu me dedico com muito vocação, empenho, né? e gosto do que faço. Senador. Estou consciente da minha responsabilidade. Nem sempre consigo tudo que eu quero. Mas eu enfrento, às vezes eu voto sozinho. O senhor é um homem combatente, sempre voto foi. contra. O Aloysio, tudo bem. O senhor não pode virar o gangorra, né? Que o senhor senta, a pessoa de lá levanta. Né? Não. Mas olha, sempre que o senhor quiser, peça para o Guariba aí ligar para a gente, que é o nosso amigo. Agradecemos demais a sua presença aqui, honrou muito o nosso programa Mídia Cidadã, honrou muito os canais comunitários. Quero mandar um abraço, agradecer ao Zé Rubens pela presença, ao Fernando Mauro pela presença no programa dele, e que se o senhor continuar vindo, Obrigado, Fernando Mauro, a chance de eu devolver o seu programa começa a existir. Hoje ela era nula. Começar a não vir. Está em Campos Jordão Está em direto. Campos Jordão mais direto, negócio, mais o senhor negócio. sabe. Quero dar um abraço especial a todos os amigos da API, da ACESP, da Chubesp, todos que acompanham o canal comunitário. Um grande abraço, tchau, tchau.